Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Clara Reynolds ajeitou nervosamente a bolsa, olhando para o número do seu assento. Primeira classe, o nível de conforto que ela nunca havia experimentado. Estava nervosa, mas animada. Era sua primeira viagem sozinha a Nova York para uma importante reunião de negócios. Conforme o avião ia enchendo, uma comissária de bordo se aproximou dela com um sorriso educado, porém firme. Senhora, temos um problema. Seu assento precisa ser realocado. Poderia acompanhar, por favor? Clara franziu a testa. Com licença. Acho que estou perfeitamente feliz onde estou. Mas a aeromoça insistiu e em poucos segundos, Clara foi conduzida à classe econômica, com seus pertences jogados às pressas no corredor. Os olhares dos outros passageiros se voltaram para ela, alguns com pena, outros com divertimento. Seu coração afundou, uma mistura de humilhação e raiva. O que ela não sabia era que o responsável por essa expulsão era ninguém menos que seu marido, Jonathan Reynolds, o bilionário dono da companhia aérea. Um homem que ela não via desde o casamento discreto, um homem que ela pensava viver a milhares de quilômetros de distância de sua vida cotidiana. Enquanto Clara se sentava, furiosa e confusa, Jonathan observava a cena da cabine de comando, invisível para ela, com uma mistura de surpresa e arrependimento no rosto. Ele pensara que ela jamais teria a chance de viajar em uma de suas companhias aéreas, até hoje. O destino colocará Clara numa situação que ela jamais poderia ter imaginado. Entre humilhação pública e revelações ocultas, aquele encontro mudaria suas vidas para sempre. Clara Reynolds sentiu o peito apertar ao se acomodar na poltrona estreita da classe econômica. As almofadas eram duras, o perfume dos passageiros nada agradável e o murmúrio constante das conversas a deixava nervosa. Ela apertou a bolsa com força, sentindo o rosto corar. Como tinha ido parar ali, depois de pagar por uma passagem de primeira classe? Ao lado dela, o empresário de terno ajeitou os óculos e fingiu indiferença. Clara olhou em volta. Todos os passageiros pareciam absortos em suas telas ou conversas, mas ela tinha a impressão de que todos a observavam, julgando seu desconforto. Ela voltou para a aeromoça, pronta para protestar mais uma vez. Com licença. Acho que houve um engano. Eu deveria estar na primeira classe. Dessa vez a comissária de bordo baixou um pouco a voz. Entendo, senhora Reynolds, mas houve uma mudança de última hora. O assento é necessário para um passageiro VIP. Sinto muito. Clara sentiu uma onda de raiva e humilhação. VIP? Quem poderia merecer ser expulsa assim? Ela cerrou os punhos, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. Enquanto isso, na cabine de comando, Jonathan Reynolds observava as câmeras de segurança da cabine. Ele viu Clara, sua esposa, sendo retirada da primeira classe. Seu coração afundou, mas ele rapidamente desviou o olhar. Ele jamais imaginara que seu casamento levaria a esse tipo de confronto. Poucos minutos depois, a decolagem começou. Clara olhou pela janela, o chão se afastando lentamente. Sua mente estava a mil. Quem diria que em um simples voo, ela se sentiria tão pequena, tão invisível? No entanto, essa humilhação seria o ponto de partida para uma série de eventos inesperados. Clara ainda não sabia que seu marido, o homem por trás da empresa, estava a poucos metros de distância, e que essa viagem os aproximaria, ou os separaria para sempre. Clara tentou se acalmar fingindo interesse na revista de bordo. Mas cada página que virava parecia vazia, como se o mundo inteiro conspirasse para lembrá-la de sua humilhação. Os murmúrios ao seu redor, os olhares furtivos e os sorrisos presunçosos dos passageiros VIP que passavam só a deixavam mais irritada. Então, o movimento chamou sua atenção. Um homem elegante, de semblante sério, sentou-se algumas fileiras à sua frente. Ele possuía aquele carisma discreto que se nota inesperadamente. Não lhe dirigiu uma palavra, mas Clara teve a estranha sensação de que seus olhos haviam repousado sobre ela. Não com desdém, mas com uma espécie de reconhecimento. Ela desviou o olhar, confusa. Estaria sendo paranoica? Ou havia realmente algo naquele olhar que a havia impressionado? Poucos instantes depois foi feito um anúncio na cabine. Devido a circunstâncias imprevistas, alguns passageiros VIP viajarão conosco hoje. Agradecemos a sua compreensão. Clara sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Passageiros VIP, de novo, murmurou para si mesma. Mas uma parte dela começava a entender. Havia mais por trás disso do que lhe haviam contado. Enquanto isso, na cabine de comando, Jonathan Reynolds não conseguia desviar o olhar da câmera apontada para a classe econômica. Ele viu Clara com os ombros curvados, tentando se encolher o máximo possível. Seu coração afundou. Por que ela teve que passar por isso?
pensou. Ele sabia que indiretamente era ele quem havia causado aquela humilhação. Mas Jonathan ainda não podia se revelar. Protocolos, normas sociais e, sobretudo, o passado complexo entre eles, tornavam qualquer aproximação delicada. Mesmo assim, ele sabia que não podia deixar as coisas como estavam. Quando o avião atingiu a altitude de cruzeiro, Clara sentiu uma mistura de raiva, curiosidade e medo. Quem era aquele homem misterioso algumas fileiras à sua frente? E por que ela tinha essa estranha sensação de déjà vu? Uma jornada que começara com humilhação estava apenas começando, e o destino parecia pronto para confrontá-la com verdades que ela jamais imaginara. Clara passou o resto do voo remoendo sua raiva e frustração. Cada vez que pensava em seu assento na primeira classe, suas bochechas coravam. Ela se perguntava por que um passageiro VIP tinha o direito de expulsá-la daquela forma e por que ninguém a defendeu. De repente, ouviu-se uma voz calma e profunda ao lado dela. Senhora Reynolds, a senhora parece chateada. Clara deu um pulo. Virou a cabeça e viu o homem elegante de algumas fileiras à frente, agora sentado ao seu lado. Seu olhar não era mais apenas intrigante, estava carregado de uma intensidade que ela não podia ignorar. Quem é você? Perguntou Clara, na defensiva. O homem esboçou um leve sorriso. Jonathan Reynolds, seu marido. O choque a deixou sem palavras. Seus olhos se arregalaram, sua boca permaneceu aberta. O quê? Você é meu marido? Jonathan assentiu lentamente com o rosto sério. Sim, eu sei que é complicado. E também sei que esta situação é humilhante para você. Acredite, não era minha intenção fazê-la sofrer. Clara sentiu o coração apertar. Ela viverá anos sem ver o homem com quem era legalmente casada, acreditando que o laço entre eles era distante e irreal. E agora ali estava ele, a poucos centímetros de distância, o homem responsável por sua recente humilhação. Você é dona da empresa? Perguntou ela com a voz trêmula. Sim, e eu não fazia ideia de que você faria esse voo. Se eu soubesse, Jonathan suspirou, interrompido pelo som dos motores. Sinto muito, Clara. De verdade, eu nunca quis que você se sentisse assim. Pela primeira vez desde o início do voo, Clara sentiu uma mistura de raiva, confusão e emoção. Seu marido, o homem que havia virado sua vida de cabeça para baixo, estava bem à sua frente, vulnerável e sincero. O resto do voo transcorreu em um silêncio tenso, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Clara refletia sobre o significado daquele encontro para eles, e Jonathan se perguntava como reparar aquele laço rompido, respeitando a humilhação que ela acabará de sofrer. Ao aterrissar, ficou claro que aquele voo não apenas havia transferido um passageiro de uma classe para outra, havia aberto as portas para um confronto inevitável e uma série de eventos que mudariam suas vidas para sempre. O avião acabará de pousar e Clara descia os degraus com o coração acelerado. Precisava de ar para entender o que tinha acabado de acontecer e, sobretudo, para digerir aquela revelação. Jonathan Reynolds, seu marido, estava por trás daquela empresa e por trás de sua humilhação. Ela entrou no terminal do aeroporto, puxando a mala atrás de si. As luzes fluorescentes e o barulho dos anúncios pareciam amplificados por sua agitação. Ela sentiu uma presença atrás de si. Clara, espere. Ela se virou e o viu, Jonathan com uma expressão ao mesmo tempo ansiosa e determinada. Ele se aproximou lentamente como se temesse sua reação. O que isso significa? Perguntou Clara com a voz trêmula, mas firme. Como você pode me expulsar do seu próprio voo e depois reaparecer como se nada tivesse acontecido? Jonathan baixou os olhos, incapaz de encará-la. Eu só queria proteger uma passageira importante. Não pensei que fosse você, e nunca tive a intenção de machucá-la. Clara balançou a cabeça. Você não entende. Foi humilhante. Todo mundo podia ver. Eu me senti minúscula. Eu sei, e sinto muito. Vou dar um jeito nisso, prometo. Sua voz era sincera, mas Clara não sabia se ainda podia confiar nele. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Os passageiros circulavam, alguns lançando olhares curiosos para o casal em meio à discussão. Clara percebeu então que aquele encontro público não se limitaria ao avião. Seu marido, seu passado e aquela humilhação a seguiriam até em terra firme. Você não pode simplesmente compensar tudo com desculpas, Jonathan. Sua voz era gentil, porém incisiva. Você precisa entender como é ser invisível e impotente diante de alguém que deveria estar te protegendo. Jonathan assentiu com a cabeça, o maxilar cerrado. Entendo. Farei tudo o que puder para mudar isso. Mas você precisa me deixar te mostrar. Clara respirou fundo, sabendo que aquele confronto era apenas o começo. Com uma mistura de raiva, confusão e um vislumbre de esperança,
Ela pressentiu que a história deles havia chegado a um ponto crucial. O jogo de poder e orgulho mal havia começado, e as decisões que tomassem nas próximas horas poderiam mudar tudo. Após o pouso, Jonathan insistiu em levar Clara até seu destino final, apesar da resistência inicial dela. Ela concordou a contragosto, ciente de que seria difícil ignorá-lo depois que a ligação entre eles fosse revelada. No carro de Jonathan, o silêncio era pesado. Clara olhava pela janela, observando a paisagem passar sem realmente a enxergar. Jonathan, por sua vez, batucava nervosamente no volante, procurando as palavras certas. Clara, eu sei que cometi um grande erro, mas quero consertar as coisas. Quero que você saiba que eu a respeito e que me importo com você. Clara finalmente virou a cabeça para ele, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Você não entende, não se trata apenas de desculpas. É a maneira como você me humilhou publicamente. É como se tudo que eu sou não tivesse valor para você. Jonathan respirou fundo. Eu sei. E é por isso que quero provar que posso fazer melhor. Não posso apagar o que aconteceu, mas posso mostrar que posso ser alguém em quem você pode confiar. Clara sentiu o coração apertar. As palavras eram sinceras, mas as feridas ainda estavam abertas. Ela queria guardar ressentimento, afastá-lo, mas uma parte dela estava curiosa para ver até onde ele iria para se redimir. Muito bem, disse ela finalmente com a voz trêmula. Mostre-me, mas saiba que não vou deixar que me pisoteiem. Jonathan esboçou um pequeno sorriso de alívio. Não esperava nada menos. Durante o voo, Clara recebeu uma ligação inesperada da comissária de bordo. Ela hesitou antes de atender. Senhora Reynolds, eu queria me desculpar por tudo o que aconteceu a bordo. Eu não fazia ideia de que era a senhora. Clara sentiu um calor estranho a envolver. Mesmo ainda estando zangada, aquele pequeno gesto de reconhecimento da sua humilhação a fez refletir. Talvez, só talvez, algumas coisas pudessem ser consertadas. Ao chegar ao hotel, Jonathan estendeu a mão. Deixe-me ajudá-lo a se instalar. Depois, eu o deixarei sozinho, se for isso que você deseja. Clara hesitou, depois pegou na mão dele, consciente de que uma nova dinâmica acabará de se estabelecer entre eles, entre raiva, desafio e uma curiosidade nascente. O relacionamento deles entrará em uma nova fase, mas o destino não lhes concederia muito descanso. Surpresas e revelações já os aguardavam, prontas para destruir sua frágil reconciliação. Na manhã seguinte, Clara acordou com uma mistura de apreensão e curiosidade. Tinha sido uma noite curta e sua mente não parava de repassar o confronto do dia anterior. Ela sabia que Jonathan estava fazendo o possível para se redimir, mas não conseguia ignorar o peso da humilhação que sofrerá. Ao descer ao saguão do hotel para tomar o café da manhã, ela ouviu um anúncio. Hoje damos as boas-vindas a um convidado especial para um evento privado organizado pela Reynolds Airlines. Clara franziu a testa e deu um passo à frente, intrigada apesar de si mesma. Para sua surpresa, Jonathan apareceu, vestido com um terno impecável, sorrindo, mas sério. Clara, eu sei que você não precisa vir, mas eu gostaria que você visse isso. Curiosa e cautelosa, ela o seguiu até uma sala luxuosa onde acontecia uma conferência sobre aviação e as inovações de Reynolds. A plateia aplaudiu calorosamente quando Jonathan subiu ao palco. Clara observava de longe, notando como ele cativava a todos na sala sua presença e carisma. Ele não era o homem distante que ela conhecera, mas um líder respeitado, capaz de inspirar e cativar com sua mera presença. Então, ocorreu um incidente inesperado. Um dos palestrantes passou mal pouco antes de sua apresentação. A plateia começou a murmurar em preocupação. Jonathan imediatamente interveio falando com calma e autoridade, e improvisou a apresentação, cativando a plateia com detalhes precisos e uma desenvoltura impressionante. Clara ficou sem palavras. Aquele homem que ela vira humilhar uma passageira, ela mesma, poucas horas antes, acabará de demonstrar uma coragem e habilidade impressionantes. Ela sentiu seu julgamento vacilar. Ele não era apenas seu marido distante e autoritário. Ele possuía qualidades que ela jamais imaginara. Ao final da apresentação, Jonathan desceu do palco e aproximou-se dela. Então, o que você achou? Perguntou com um sorriso tímido. Clara, ainda impressionada e um pouco inquieta, respondeu simplesmente, você é realmente diferente do que eu pensava. Jonathan assentiu com a cabeça, consciente de que aquele dia havia criado um novo território entre eles, entre admiração, tensão e curiosidade. O relacionamento de Clara e Jonathan começava a se transformar, e as surpresas estavam apenas começando. Poucos dias após o ocorrido, Clara concordou em continuar vendo Jonathan, mas manteve distância. Ela sabia que ele estava tentando se redimir,
mas a desconfiança persistia. Naquela manhã, Jonathan o convidou para visitar a sede da Reynolds Airlines. Quero te mostrar o que acontece nos bastidores, e como gerenciamos tudo. Clara hesitou, mas aceitou. Ela queria entender esse mundo do qual ele fazia parte e ver-se, por trás daquele homem autoritário, havia algo mais. Tudo corria bem até que surgiu um problema. Um protótipo de drone de entrega, desenvolvido recentemente, foi ativado acidentalmente no salão principal. As máquinas começaram a girar perigosamente, colocando em risco funcionários e visitantes. Clara sentiu o pânico aumentar. As pessoas corriam em todas as direções, os alarmes soavam estridentemente e ela se viu presa, sem conseguir escapar por causa de um móvel que havia tombado. Jonathan, ao ver a cena nas câmeras de vigilância, correu imediatamente para o local. Com um movimento preciso e rápido, neutralizou o drone e isolou a área, enquanto guiava Clara para fora do perigo. Sem fôlego, Clara olhou para ele com espanto e um pouco de medo. Você poderia ter me deixado, murmurou ela. Jonathan segurou delicadamente o braço dela. Nunca. Independentemente das nossas diferenças, eu nunca deixarei que nada lhe aconteça. Naquele exato momento, Clara percebeu algo. Por trás do homem distante e autoritário, escondia-se um homem capaz de coragem, devoção e proteção. E pela primeira vez desde que se conheceram, ela sentiu sua raiva se dissipar, substituída por uma emoção mais complexa, admiração, e talvez o início de uma confiança. Ao saírem juntos do salão seguro, Clara percebeu que o relacionamento deles havia acabado de chegar a um ponto crucial. O passado, os erros e até mesmo as humilhações do assalto pareceram desaparecer diante daquele novo vislumbre de Jonathan. Mas o destino, fiel ao seu senso de drama, ainda reservava provações e revelações. Após o incidente com o drone, Clara e Jonathan aproveitaram um momento para relaxar no escritório particular de Jonathan. O clima era estranho, nem totalmente tenso nem completamente relaxado. Clara estava sentada com as mãos cruzadas no colo enquanto Jonathan se ocupava organizando alguns documentos em sua mesa. Clara, há algo que você precisa saber. Sua voz, geralmente firme, tremeu levemente. Clara ergueu os olhos, intrigada e cautelosa. E agora? Perguntou meio divertida, meio desconfiada. Jonathan sentou-se em frente a ela com as mãos entrelaçadas. Anos atrás, antes do nosso casamento, eu cometi erros. Erros que nunca compartilhei com você. Alguns tiveram consequências para minha família, para minha empresa, e para você indiretamente. Clara sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ela conhecia o homem com quem havia se casado pelo nome, mas não sabia nada sobre sua vida real. Que erros? Perguntou ela suavemente. Ele respirou fundo. Quando nos casamos, eu tive que proteger uma questão muito delicada. Tomei decisões difíceis, às vezes injustas, para o bem da minha empresa, e nunca quis que você se envolvesse nisso. É por isso que morávamos tão longe um do outro. Mas agora percebo que você foi uma vítima, mesmo sem saber. Clara sentiu o coração apertar. Ela sempre acreditara que o casamento deles era um simples acordo legal, mas por trás daquele véu havia um mundo que ela jamais poderia ter imaginado. Ela fora excluída, mantida à parte, não por falta de amor, mas para proteção e orgulho equivocado. Jonathan continuou com a voz mais suave. Eu sei que não posso apagar o passado, mas quero que saiba que tudo o que faço agora faço pensando em você. E nunca mais quero que se sinta impotente ou humilhada. Clara permaneceu em silêncio, com os olhos cheios de lágrimas. Uma parte dela queria gritar, outra queria acreditar nele. Ela percebeu que não podia ignorar a crescente mistura de raiva, dor e admiração dentro de si. Naquele momento, ambos compreenderam que seu relacionamento estava passando por uma profunda transformação. Os segredos deixaram de ser barreiras e se tornaram pontes para uma compreensão mais profunda. Mas antes que pudessem explorar essa nova proximidade, outra surpresa, desta vez ainda mais avassaladora, os aguardava, pronta para testar sua confiança e coragem. Poucos dias após as revelações de Jonathan, Clara começou a sentir uma estranha conexão se formando entre eles. Trocaram sorrisos tímidos, conversas mais abertas e até momentos de riso. Mas o destino não lhes permitiria desfrutar desse momento de paz. Certa manhã, enquanto Clara visitava uma unidade de caridade apoiada pela Reynolds Airlines, um alarme soou. Um incêndio acabará de começar no armazém principal. Uma fumaça preta subiu rapidamente e os bombeiros já estavam combatendo as chamas. Clara sentiu o pânico crescer dentro de si. Funcionários e voluntários corriam em todas as direções, alguns presos atrás dos escombros. Ela se viu presa, sem conseguir escapar.
Jonathan chegou ao local alguns minutos depois, vestido casualmente, mas com um ar determinado. Sem hesitar, atravessou a fumaça, guiando Clara e os outros em direção à saída. Sua postura, compostura e coragem eram impressionantes. Clara, ofegante, seguiu o passo a passo. Jonathan, eu nunca teria acreditado que você seria capaz de... Sua voz tremia, em parte de medo, em parte de admiração. Não fale, apenas me siga. Ele gritou, mas seu olhar era tranquilizador. Cada gesto, cada decisão demonstrava que ele realmente se importava com ela. Finalmente, eles chegaram ao exterior, desabando na calçada com as chamas iluminando o céu atrás deles. Clara, sem fôlego mas ilesa, sentiu seu coração disparar. Ela virou a cabeça na direção dele e em seus olhos, viu algo que nunca tinha visto antes. Determinação, proteção, amor silencioso. As barreiras que ela havia erguido começavam a ruir. Jonathan, também ofegante, colocou a mão no ombro dele. Você está bem? Perguntou gentilmente. Clara assentiu com a cabeça, sem conseguir falar. O que ela estava sentindo era complexo demais. Medo, alívio, admiração, e o início de uma confiança renovada. Naquele dia, em meio à fumaça e ao caos, Clara compreendeu algo essencial. Apesar das humilhações, dos segredos e do distanciamento do passado, Jonathan estava pronto para lutar por ela. E pela primeira vez, ela vislumbrou um futuro onde eles poderiam realmente ficar juntos. Mas o capítulo final, o desfecho, ainda reservaria outra surpresa que selaria a história deles. Após o incêndio e as provações que se seguiram, Clara e Jonathan haviam encontrado um equilíbrio frágil. O relacionamento deles, marcado por raiva, segredos e surpresas, gradualmente cedeu lugar à confiança e à compreensão. Mas o destino ainda não havia terminado de brincar com eles. Algumas semanas depois, Clara recebeu uma mensagem inesperada, uma passagem para um voo especial de primeira classe, cortesia da Reynolds Airlines. Intrigada, ela foi para o aeroporto, com o coração repleto de uma mistura de nervosismo e apreensão. Ao chegar, foi recebida com um sorriso familiar. Jonathan estava ali, impecável e charmoso, mas desta vez sem qualquer distância ou formalidade. Bem-vinda a bordo, senhorita Reynolds, ao seu assento de primeira classe. Desta vez, você é a VIP, disse ele, estendendo a mão. Clara sentiu uma mistura de riso e lágrimas subindo dentro de si. Ela pegou a mão dele e pela primeira vez sentiu-se respeitada e reconhecida, não apenas como passageira, mas como mulher e parceira. Assim que ela se acomodou, Jonathan sentou-se à sua frente. Eu sei que começamos esta história com erros e humilhações, mas quero que o resto da nossa jornada e das nossas vidas seja diferente. Clara olhou para ele, com o coração transbordando de emoção. Eu acho que estou pronta para acreditar em você desta vez. O voo decolou e pela primeira vez Clara sentiu uma serenidade que nunca havia experimentado na primeira classe. Nuvens passavam lá fora, mas lá dentro outra jornada começava, uma de reconciliação, de amor redescoberto e de uma renovada sensação de conexão após tantas provações. Jonathan pegou delicadamente na mão dela. Por tudo que passamos, obrigado por ficar, apesar de tudo. Clara sorriu, com os olhos brilhando. E obrigada por me mostrar quem você realmente é, mesmo por trás dos erros. A história deles, que começou com humilhação e segredos, terminou com uma nota de confiança e amor. A primeira classe, antes símbolo de privilégio e poder, agora era símbolo de respeito e cumplicidade. E Clara sabia que desta vez nenhum obstáculo, nenhum segredo poderia separá-los.